Olá, bom dia, graça e paz. Como vocês estão? Tudo bem? Então, eu queria relatar algo para vocês que aconteceu quando Deus me deu aquele louvor. Erga os seus olhos para os céus. Não sei se vocês viram, se vocês não viram, vocês podem dar um pulinho ali no canal e dar uma olhadinha. Não sei se vocês viram também o relato do meu testemunho quando eu cheguei para Deus. Que ali eu fiz um resumo, tá? Porque se fosse contar detalhes, dava uma série, as crônicas, né, de Andréa Prado, né? Mas eu procurei fazer um resumo ali para não ficar cansativo, né, o vídeo. E aos pouquinhos eu posso ir soltando os detalhes. Então, assim, quando eu me converti, quando eu comecei a conhecer a Deus, Deus começou a me dar músicas. Porque antes eu fazia músicas, mas fazia músicas para Satanás, com tema de sangue, tema de morte, de cemitério, tudo que fosse voltado para as trevas, esse era o tema das músicas. E quando eu comecei a conhecer a Deus, Deus começou a me dar músicas para Ele, né? Então, essa Erga Seus Olhos para os Céus, na época eu tinha até colocado outro nome, mas foi esse que Deus permitiu que eu colocasse. Esse foi, acho que, um dos primeiros louvores. Acho que foi o primeiro. Mensagem de novo. Toda vez que eu vou falar, sempre toca a mensagem. Mas esse foi, acho que, o primeiro louvor que Deus me deu. Esse Erga Seus Olhos para os Céus. Para os céus. Acho que eu escrevi errado ali. Para os céus. Enfim. E o que aconteceu quando eu estava fazendo, quando Deus estava me dando esse louvor? Era uma manhã ensolarada, parece história de terror. Era uma manhã ensolarada e estava sozinha em casa, não tinha ninguém, o pessoal foi trabalhar, estudar, e eu estava em casa. E aí, acho que eu não tinha guitarra ainda, era só o violão. E estava no quarto, né, com o violão. Aí eu falei, vou aproveitar que eu não tenho ninguém, vou fazer meu barulho, né? E aí, da janela dava pra ver. Não era aqui, tá, gente? Onde vocês estão vendo, não. Era outra casa, outro lugar. Então, assim, da janela dava pra ver que o céu estava azul, estava tudo. O tempo estava lindão, assim, maravilhoso. E ali eu comecei a fazer essa música. Quer dizer, de repente, o quarto. Ah, não, de repente eu senti algo, assim, voar. Eu senti um vento assim em volta de mim, como se estivesse me rondando, rondando não, circundando. Enfim, fazendo uns círculos em volta de mim. Senti aquele vento. E eu senti alguma coisa estranha, um arrepio estranho, não entendi. Por quê? Porque eu ainda não conhecia certos mistérios, né? Então, assim, senti esse vento, essa presença, essa coisa fria, estranha. E aí eu continuei a tocar essa música, Erga Seus Olhos para os Céus. Eu olhei para a parede, tava tocando e não lembro a posição, mas enfim, quando eu olhei para a parede atrás de mim, eu vi na parede uma sombra que crescia. Essa sombra crescia, ela tinha o chifre, era uma sombra, né? Já viram uma sombra, uma sombra. Ela crescia assim na parede com o chifre e ela ia crescendo, 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 crescendo e ali me deu um desespero. Falei, o que tá acontecendo? E ali, naquilo que ela foi crescendo, o quarto ficou escuro. Era de dia, estava claro, lá fora estava sol. Dentro do quarto ficou uma escuridão. Eu não sabia orar, não sabia clamar por Deus direito ainda, estava começando a ir na igreja, estava começando, enfim, né? Eu fiquei assim, sem saber o que fazer.
E eu tinha aquele Novo Testamento pequenininho, né? Que quando a pessoa assim começa a se chegar para Deus, a gente ganha o Novo Testamento, né? Então, eu tinha ele, quer dizer, tinha ganho esse Novo Testamento e ali eu não sabia o que fazer. Por quê? Porque eu estava me sentindo como que era uma coisa assim, uma fúria, né? E estava querendo me prender para que eu não continuasse a tocar, nem cantar. E o que aconteceu ali, né? Eu fiquei sem saber. Peguei esse Novo Testamento, abri no Salmo 91, que era o salmo que eu conhecia. Abri no Salmo 91, eu dobrei meu joelho e comecei a ler o Salmo 91. E fazia a boca no pó, né? Pra quem não sabe, é quando a gente se humilha diante de Deus. A gente se humilha todo diante de Deus, inclusive a gente coloca a testa, né, no chão para clamar mesmo. Deus, tem misericórdia de mim, me ajude nessa hora, porque a nossa luta não é contra a carne e o sangue, né? É contra as potestades desse mundo aí, príncipe das trevas, enfim. E ali eu comecei a ler, li mais 3 vezes Salmo 91, assim, enfim. E ali, dentro do meu coração, pedindo a Deus que me ajudasse, né? Socorro! Me tira daqui. E, e aí eu fechei o olho e fiquei ali esperando o resgate, né? E aí quando eu abri o olho, se for, mano, abri assim. E aí quando eu vi, tava claro de novo dentro do quarto. Com certeza Deus veio ali com os anjos e tirou aquela coisa feia. Enfim, mas foi assim, como era nova convertida, tava começando a caminhar para Deus, é claro que o adversário não queria isso, né? Principalmente por conta que já contei no testemunho como, né? Que assim, Deus, tudo começou. Então, se você não conhece, dá um pulinho lá no canal e se eu for contar tudo de novo agora, o pessoal vai falar, não aguento mais, para com isso. Então, assim, eu tinha colocado esse louvor ali, e aí me deu esse toque, esse estado. Vai lá, conta essa história, conta o que aconteceu. E realmente isso aconteceu. Eu fiquei tremendo depois, falei, o que tá acontecendo, né? E aí Deus, ele foi me ensinando, Deus foi me mostrando, né, a respeito disso, mas ele mostrou que ele estava comigo, que ele estava comigo. E ele foi maravilhoso quando eu vi a mão de Deus assim me dar o livramento, porque na hora eu não estava entendendo nada, mas depois Deus vai ensinando, vai mostrando, né? E ele se cumpriu aquele que Deus fala na palavra dele, né? Clama a mim, né? Que anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que tu não sabes. Quer dizer, eu não estava sabendo de nada. Eu sabia que o negócio estava ruim pro meu lado. Agora, foi terrível. Foi terrível. Na verdade, se eu for contar cada experiências terríveis que eu já tive, assim, vai dar um filme de terror, né? Quem sabe, de repente a gente faz um filme de terror. Não deixa estar, né? Bota isso de lado, assim. Mas, assim, foi terrível. Então, assim, que vocês... É só pra vocês saberem que quando Deus dá um louvor, uma música, assim, no fundo tem uma história, né? Tem algo, assim, tem vários louvores ou músicas que é através de um sentimento. Muitos escrevem através de uma perda, através de uma dor que estava sofrendo, uma experiência, uma prova, né? E aí brota aquele louvor para de repente, você que está passando aquela prova ou aquele problema, você saber que Deus está falando contigo, Ele não esqueceu de você, Ele é contigo, fica firme, né? Fica firme na promessa, porque Ele é a tua força, né? O poder dele se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Então, muitas das vezes, Deus permite situações para que a gente possa ver a mão dele, né? Para que a gente possa ver as mãos dele agirem na nossa vida. Então, eu queria deixar esse relato para vocês sobre essa música, Erga Seus Olhos para os Céus. Foi a primeira música que Deus me deu, assim, quando eu comecei a caminhar, né? Nos passos de Jesus. E ali aconteceu isso. E se tivesse câmera na época, não tinha, assim, para poder, sei lá, relatar, o que tudo hoje em dia é selfie, né? Mas, assim, foi bem real, me sacudiu, eu nunca tinha visto uma coisa dessas, mas foi mostrando, né, o quanto que o inimigo ficou furioso e teve perdido para as trevas, né? Mas graças a Deus, na presença de Deus, luz
E Deus me trazendo à memória os relatos, né? Porque tem muita coisa que eu também não quero lembrar, não, sabe? Porque é muita coisa ruim, cara. Você convive com as trevas de novo. É sempre assim. Eu esqueço de tirar o som, enfim. Vocês não reparam, não, né? Então, assim, foi algo muito real que aconteceu. Eu vi, né? E que possa ficar essa mensagem para você. Eu não sei se você está passando uma experiência sobrenatural na sua vida. Inclusive, se você teve alguma experiência sobrenatural, se você não estiver entendendo, se você também gostaria, se você gostar de passar essa sua experiência sobrenatural, né? Quiser, entre em contato, manda um e-mail e a gente pode falar, explicar, ou conversar, ou mostrar e ajudar outras pessoas que talvez também estejam passando por problemas. Que muitas das vezes tem problemas psicológicos mesmo, que às vezes é espiritual. E às vezes a gente não entende, né? Já é outro ponto também que depois eu vou passar para vocês. Que na época, quando eu contei o testemunho, que eu via coisas, ouvia coisas, via as coisas mexerem, quer dizer, as pessoas que estavam próximas a mim falavam assim, tá doida, tá maluca, né? Então muitos, às vezes que estão lá dentro de um hospício, muitos que estão no manicômio, acho que a maioria, de repente, né? Mas quem sou eu, porque eu não tenho provas, mas assim, eu sei que muitos lá são problemas espirituais, problemas mesmo, sim, que inclusive eu teve um vídeo, mas não vou falar nada. Apaga. Mas eu vi um vídeo que colocaram uma câmera dentro do manicômio e ficaram filmando um senhor lá dentro e realmente viram que coisas sobrenaturais aconteciam com ele. Teve uma hora que acho que ele estava flutuando no ar, né? E a câmera viu. Quer dizer, ele estava sendo afligido por problemas espirituais, no caso. Eu não quero entrar em detalhes, né? Mas queria relatar que quando eu comecei a fazer essa música, que Deus começou a me dar essa letra, né? O louvor, e ali aconteceu esse algo sobrenatural. O dia estava claro, estava tudo claro, de repente vi aquele algo subir, senti a presença, vi aquela sombra com um chifre subir na parede e o quarto ficou escuro, de dia, de manhã, estava claro de repente, quer dizer, não tinha, foi algo assim sinistro mesmo. Então, e ali eu comecei a clamar a Deus e ali, não sabendo nem orar, mas Deus ali ouviu o meu clamor. Então fica essa mensagem para você, né? Clame ao Senhor, que aquele que clama, Deus vai responder. Aquele que busca o Senhor vai encontrar. Não desanima não, porque lembra daquela passagem do cego de Jericó, né? Que ele ouviu que Jesus estava ali e ele clamava e o pessoal falava para ele, a multidão falava, fica quieto, cala-te, né? Não importune o mestre. E aí ele não ficava quieto, ele clamava mais alto e a multidão mandando ele calar. E aí ele gritava mais alto e chamou a atenção de Jesus. E Jesus foi lá e o curou. Então que você receba essa cura na sua vida, que você receba essa palavra, que você não venha esmorecer, que você não venha desanimar, mas permaneça fiel, né? Permaneça fiel, firme na promessa, porque Deus, ele não se esquece de nós. Às vezes a gente pensa que está sozinho, às vezes a gente se sente meio assim, né? Ninguém me ama, ninguém, né? Mas é isso que o mundo quer fazer conosco. O mundo, as coisas desse mundo quer nos oprimir, quer te oprimir. Mas não deixa não, porque tem alguém que guerreia essa guerra por você. Porque essa guerra não é contra a carne ou sangue, essa guerra é uma guerra espiritual. Que você precisa de ter a armadura espiritual, como diz lá em Efésios, né? A armadura de Deus. Então quando você for orar, pede a Deus para te revestir com a armadura dele. Pede a Deus para te ensinar a usar as armas espirituais, porque as nossas armas não são carnais. Pede a Deus, que aquele que pede o Senhor, que pede com fé, né? O Senhor, ele vai responder. Ele vai te ouvir, ele vai te atender no tempo dele. Porque tudo que Deus faz tem propósito. Tudo a seu tempo, né? Há tempo para todas as coisas, como diz a palavra do Senhor. Então que você possa ficar no tempo de Deus, que Deus possa ser o seu foco e que você possa verdadeiramente erguer a tua espada e né, lutar, porque Ele já te deu a vitória.
Amém? Fiquem com Deus. Deus abençoe. E tendo mais relatos, assim eu passo para vocês. Graça e paz.